Então, paz a todos, eu espero que vocês todos estejam bem. Conforme foi a nossa aula passada, já falamos sobre a lógica e a linguagem, falamos sobre por que estudar a lógica, vimos a definição da lógica. Então, eu prometi a todos aqueles que estão tendo aula conosco no IAG, Dialética, prometi que traria o resumo das leis da lógica do Cyril Pro, um artigo que vocês já têm por acaso. Então vou fazer o resumo. Vou pegar simplesmente as partes mais relevantes do artigo e vou cá explicar. Então Sproul começa a fazer uma afirmação que tínhamos que interpelá-lo mesmo e ele poder explicar. Ele diz que a dedução é integral ao método científico. Portanto, vamos definir o que é dedução e o que é indução. Dedução é um processo racional que começa do princípio, ok? Que começa das premissas gerais para particulares. Ela significa que vai encontrar vários dados, várias variáveis, e a conclusão que ele vai tirar dessas várias variáveis, ele vai aplicar a particularidades. Então, esta é a dedução. A indução começa do particular para geral, ok? Que é muito tido como algo subjetivo. Ele pega a sua própria experiência e aplica para todos. E a ciência tem a mania de dizer que o método científico é dedutivo. Ela significa que, quando nós fazemos uma investigação científica, nós procuramos dados maiores que vão representar o geral e, a partir daqueles dados gerais, nós vamos aplicar para situações particulares. Só que dados gerais é difícil que através do nosso senso e empirismo a gente consiga, ok? Um exemplo muito prático e talvez soa muitas das vezes engraçado é a morte, não é? Nós vamos dizer que todos os homens morrem, Isso aqui é uma dedução. Porque todos os homens estão a morrer, todos os homens morreram, logo também o peixão vai ter que morrer. Então começou de realidade geral para a minha realidade que é particular, ok? Mas só que através da própria evidência, o empirismo é impossível. Nós não temos como provar empiricamente que todos os homens do passado morreram, ok? Ou que todos os homens no futuro vão morrer, embora que nós estejamos a ver homens a morrer, ok? Então, a dedução, na verdade, pertence a Deus, a indução pertence a nós. Mesmo quando nós estamos a elaborar uma tese, nós vamos para uma escola, ou vamos para um campo, ou vamos para uma empresa, vamos elaborar um questionário, ou qualquer outro método de aquisição de dados, vamos aplicar para aquela situação particular, pode ser um país, vamos aplicar, e aquela conclusão, a interpretação daqueles dados que vamos fazer, vamos aplicar para todos os casos. Então, até certo ponto, ainda assim estamos a sair do particular para geral, não de geral para particular. Embora que aquela escola vai representar a demais escola, aqueles alunos que são participantes dos estudos, aqueles empresários que são participantes dos estudos, eles vão estar participando no meu estudo, mas eles vão estar a representar todos. Então não vou velar todas as particularidades, ok? Então é mais ou menos isso a diferença entre o método dedutivo e o método indutivo. Agora, como nós sabemos da verdade, nós sabemos porque Deus fala, né? E por Deus falar alguma coisa é verdade em virtude de ser dito por Deus, tal coisa. Agora, Deus não precisa de experiência, Deus sabe e conhece todas as coisas, de tal maneira que Ele não precisa de particular para geral, de geral para particular. Na verdade, por Ele ser onisciente, Ele conhece todas as particularidades de toda a generalização. Então Deus pode trazer argumento generalizado, porque Ele sabe todas as particularidades. Então é mais ou menos isso. O outro ponto que nós podemos aprender com o Cyril Pro no mesmo livro é quando ele vai falar sobre as proposições negativas, nesse caso negativa particular, negativa afirmativa, negativa universal, como por exemplo todos os homens morrem, é afirmativa geral, não é? Alguns homens morrem, é afirmativa particular. Então isto aqui vocês vão encontrar no livro do Cyril Pro. Então isto é o que nós queríamos falar resumidamente sobre o livro do Sproul.
É só para vocês terem uma noção sobre os tipos de afirmações que existem dentro da lógica do próprio silogismo. Agora, eu também havia partilhado convosco uma matéria da internet, ok? Então, a lógica ela é estudada na língua, em matemática, na linguística também temos a lógica, e nós temos a lógica aristotélica, ok? Na verdade, já muitos filósofos falaram sobre vários tipos de lógica, filosofia analítica, de linguagem também. Quando nós falamos sobre a linguagem, vimos também o tipo de lógica. Ludwig Wittgenstein, Rudolf Carnot, Freud, etc. Estes todos vão falar também sobre a lógica. Mas nesses 2 vídeos também prometi falar sobre aquele link que eu partilhei lá na internet, que é onde surge a lógica e a lógica aristotélica. Na verdade, a lógica, desde que existe pensamento racional, existe a lógica. Agora, ela é sistematizada, como no Ocidente, ainda não havíamos falado sobre ela, ok? Se alguém já falou, não foi registrado, ok? Então, segundo a informação que nós temos apenas, é que foi o Aristóteles que trouxe essa sistematização da lógica aristotélica. Isso não significa que todos os outros que antecederam Aristóteles eram completamente irracionais ou não aplicavam a lei da não contradição, a lei de terceiro excluído, premissa maior, conclusão, silogismo, etc. Ou inferência imediata. Eles já faziam isto. Agora, tu podes ver isto nas escrituras. Portanto, Aristóteles não existiu, mas a comunicação entre Deus e Adão é lógica, ok? Então, mas quando nós estudamos a filosofia ocidental, então nós dizemos que a lógica existiu entre 384 a.C. na Grécia Antiga por um grande pensador que é o próprio Aristóteles, ok? E a lógica aristotélica ali traz 3 princípios dos quais nós já falamos. Não lembram-se? Nós falamos do princípio da identidade, que A é A não pode ser B e C simultaneamente, no mesmo tempo, ok? E nos mesmos termos. O princípio da não contradição, já falamos sobre isso. O princípio terceiro excluído, não existe a terceira possibilidade. A não é a terceira possibilidade não existe. Ou melhor dizer, A é A e é B. Isso não existe. Então, isso é mais ou menos o que nós temos sobre o princípio da lógica. E depois, num link que eu mandei para vocês, tem lá as três premissas e a conclusão, que geralmente vamos chamar P1, P2, C, ok? P1 que é premissa maior, P2 que é premissa menor e conclusão. Portanto, temos um exemplo muito usado, predominante, que é todo homem é mortal, Sócrates é um homem, Sócrates é mortal. Então, começamos com uma premissa geral, todo homem é mortal, assumimos isto, porque nós temos visto os homens a morrerem, logo vamos dar isto como uma verdade, todo homem é mortal, todo homem vai morrer. Se todo homem é mortal, quem é o Sócrates? O Sócrates é um ser humano, ok? Todo homem é mortal, o Sócrates é um ser humano, o Sócrates faz parte da substância que é mortal. Conclusão, logo o Sócrates é mortal. Isso nós temos A é B, B é C, C é A, que é premissa 1, premissa 2 e conclusão. Então, no link vocês vão ver muito mais sobre isto. E a aplicação bíblica que nós temos dos princípios da lógica é simplesmente isto, ok? E muitas pessoas que vão se levantar contra o cristianismo, eles simplesmente vão cometer muitas falácias, porque eles vão tentar refutar a própria verdade. Se Deus fala aqui, Davi foi o rei de Israel, Deus falou, ok? Melhor dizer assim, Deus não é mentiroso, ok? Deus falou que Davi, ok? Deus falou que Davi é rei de Israel, logo Davi ser rei de Israel é uma verdade. Isso por quê? Porque foi dito por um Deus que nós assumimos, que não é mentiroso. Agora, para que ele negue a premissa menor e a conclusão, ele precisa primeiramente refutar a premissa maior, que é Deus não é mentiroso. Então ele tem que encontrar
textos bíblicos que provam que Deus é mentiroso, porque a refutação ela é fundamental e lógica quando nós entramos no campo da pessoa que afirma e nós desconstruímos o argumento dessa pessoa com o seu próprio axioma, encontrando contradições nas suas próprias falas e nas suas próprias afirmações. Isto é que é desconstruir qualquer argumento. Logo, nós entramos dentro do campo dos secularistas e mostramos essas próprias falhas que vêm dessas próprias afirmações. Quer dizer, o método através dos quais eles usam para chegar a certas afirmações e expressarem as suas afirmações, as suas narrações, as suas conclusões é falível e é contraditório. E nós entramos no campo dele. Ele tem que entrar também no nosso campo e mostrar as nossas próprias mentiras através das próprias escrituras, o que eles nunca conseguem fazer. Então, esta é a importância de não entrarmos na apologética. Quando tu usas uma apologética evidencialista, tu te colocas a mesma método da ciência. Verdade dinâmica, verdade materialista, isso tudo são contradições, são oxímoros. O sujeito e o predicado não casam, ok? Então, quando tu colocas a teologia dentro do evidencialismo, tu colocas a teologia a método das mesmas refutações, ok? Então, nós não precisamos, porque nós vamos cair no mesmo absurdo e haverá uma guerra de dados, de informações simplesmente, e todas elas completamente falíveis. Para nós entramos no campo do evidencialismo, que nesse caso secular, mostramos as suas próprias falhas conclusivas e o meio através do qual eles conhecem a verdade, e nós desafiamos a eles que entram no mesmo campo e nos mostram nossas próprias falhas. E a única maneira que ele tem nem negar a ressurreição, nem negar a encarnação, não é negar a história de Israel, não é negar os discípulos, muito menos alguns ateístas e algumas pessoas absurdamente eles negam a existência de Cristo Jesus. Na verdade, eles não podem negar simplesmente os nossos teoremas, aquilo que a Bíblia vai falar. Eles têm que negar primeiramente a premissa maior, que é Deus sendo verdadeiro e a existência de Deus através de um método infalível que eles não temem. Quer dizer, quando eles dizem que a ressurreição não existe, isto não é nenhum contra-argumento. Ela simplesmente está a tentar destruir a premissa menor, é melhor dizer, até conclusiva, ok? Ele precisa destruir a premissa maior, que quem disse foi Deus, e Deus é verdadeiro pelo testemunho das Sagradas Escrituras. Ele tem que mostrar a errância das Sagradas Escrituras e tem que provar que as Escrituras é falsa e que Deus mentiu. Fora disto, a Bíblia mantém-se completamente intacta. Então Deus abençoe, estamos juntos.